A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Castro, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos, ouvintes da Rádio Ponte Nova. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E que estejamos assim todos com o coração aberto para recebermos tudo de bom que o estudo dessa noite tem a nos oferecer. Que aqui os mentores de luz possam estar junto de nós, auxiliando para que eu seja um instrumento a trabalhar em nome de Jesus. Nosso estudo desta noite está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Pedi e Obtereis, especificamente o item 9, Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. No início deste capítulo, Jesus nos narra uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. E essa parábola diz assim: 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Esta parábola foi escrita por São Lucas no capítulo 28, versículo 9 a 14. Esta parábola nos narra 2 formas de se fazer a prece: a forma do fariseu e a forma do publicano. Nós vamos ter como base essa narrativa para que possamos entender e compreender o mecanismo, a ação da prece e a transmissão do pensamento que eleva esse nosso sentimento aos planos maiores que virão ao nosso socorro. Vamos começar entendendo o que é a prece. Allan Kardec, no item 9 do capítulo 27, nos diz que a prece é uma invocação, ou seja, um chamado, um apelo, uma solicitação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ou seja, a comunicação se dá mentalmente, através do pensamento. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Na maioria das vezes, nós usamos a prece para o primeiro objetivo, que é o pedido, mas também podemos e devemos agradecer e glorificar a Deus, que é o nosso Pai de puro amor e bondade. Neste estudo de hoje, nós vamos entender como se dá esse mecanismo, como que essa energia acontece, quais são as qualidades que a prece precisa ter para chegar ao objetivo, de ser ouvida e que para que o socorro chegue até nós. Através da prece, nós nos colocamos em comunicação com Deus e precisamos, através deste processo, abrir o nosso coração para ouvir o que esse Pai de amor tem a nos dizer. Quando Jesus definiu essas qualidades que a prece precisa ter para chegar até Deus, para ser ouvida e atendida pelos mentores de luz que trabalham em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, para nos auxiliar, são esses os caminhos que precisamos percorrer, essa conduta que precisamos ter quando paramos para elevar o pensamento em pedido de socorro. Não nos colocar em evidência, não exaltando o que achamos que temos de melhor. Sermos sinceros com a nossa fala, com o nosso sentimento. Falar com o nosso Pai com o coração aberto
perdoar aqueles que nos feriram? Como que a gente vai conseguir elevar esse pensamento de pedido de socorro com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor? Não tem jeito, é muito peso. Nós vamos entender como que é essa transmissão do pensamento e vamos perceber o quanto é necessário que estejamos com o coração leve para que esse impulso, esse movimento possa alcançar os planos superiores que virão, os amigos dos planos superiores que virão ao nosso socorro. Sermos humildes examinando os nossos defeitos. Porque quando a gente examina os nossos defeitos, tomamos ciência deles. Passamos a ouvir aqueles defeitos de nós mesmos. E a partir daí, dessa fala sincera, com o coração limpo, vamos conseguir ouvir o que Deus tem a nos dizer. Muitas vezes pensamos, para que eu vou pedir algo para Deus que tudo sabe e não tem necessidade de eu pedir, Ele já sabe do que eu preciso. É verdade, Ele sabe sim. Mas a prece não é para Deus, a prece é para que nós possamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. A prece é para que a gente consiga elevar o nosso pensamento, é para que a gente consiga naquele momento entrar em sintonia com esse amor. Então a prece é um movimento que nós vamos fazer para chegar até Ele. E abrindo o nosso coração, nós vamos conseguir receber o socorro de que tanto necessitamos. Quando Jesus nos pede para que limpemos o nosso coração, perdoando aquele que nos ofende, eu imagino que seja, assim, um exemplo para a gente entender. Quando nós vamos ao médico, estamos doentes ou com alguma dor, nós nos arrumamos para ir até esse especialista. Nós ali tomamos o nosso banho, limpamos o nosso corpo, colocamos uma roupa limpa, mas ainda assim a dor vai estar ali. Ainda assim há o sofrimento. E quando nós fazemos isso, nós vamos chegar até Ele e dizer o que nós estamos sentindo, para que Ele possa, através da nossa fala, sentindo através da nossa fala o nível da dor, os sintomas que estamos tendo, e através dessa conversa sincera, Ele vai diagnosticar e preparar todo o tratamento necessário para a nossa cura, para a nossa melhora. Quando nós vamos até falar com Deus através da prece, que pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento, nós precisamos também estar, no máximo que pudermos, que conseguirmos, com o coração limpo, para que possamos, através dessa leveza, exaltar, colocar para Ele as nossas dores. Então, continuando com essa analogia, de irmos ao médico em busca de socorro, de auxílio. Já pensou se a gente chega lá no médico, no consultório, e começa a falar do vizinho, que ele faz isso, que ele faz aquilo, daquele parente difícil? Como que ele vai conseguir diagnosticar o que nos levou até ele? O nosso real problema. Como ele vai conseguir identificar o motivo de estarmos ali? Como ele vai nos auxiliar? E ainda mais, se começarmos a exaltar tudo de bom que a gente faz, como que a gente cuida do corpo, qual o sentido de estarmos ali então? Se você já está fazendo tudo isso que você diz que faz, o que é que está te trazendo aqui? Neste pensamento, quando a gente para conversar com Deus, precisamos de ser sinceros nesta condição de não nos colocar melhor do que o outro, mas colocar, se formos nos comparar com os outros, procurai o que há de mal em vós. Foi o que Jesus nos diz. Porque o que tem de pior em nós é que a gente precisa trabalhar. Se já tem algo de bom, não precisa mais trabalhar. É mérito nosso. E por falar em mérito, muitas das vezes ficamos decepcionados quando elevamos o nosso pensamento pedindo algo através de uma prece, e não somos socorridos. Mas precisamos entender que, por saber o que é melhor para nós, nem sempre esse socorro virá da forma que queremos. E o socorro, quando vem também, não vai vir de mão beijada, não vai vir tudo pronto. Precisamos nos movimentar. Assim como nos movimentamos
através do momento da prece, é um movimento. É um movimento de energia, é um movimento de uma fala sincera, de um pensamento sincero, de um pedido sincero. Tudo isso demanda movimento. Assim como também nos movimentamos para ir até o consultório do médico, para irmos até o hospital fazer o exame. Se nós não fizermos a nossa parte, nada vai ser dado a nós gratuitamente, porque nós temos o livre-arbítrio, que é lei divina. Então, quando a gente pede algo para Deus, levando em conta todas essas qualidades que Jesus nos colocou, nós precisamos, neste momento, aguardar. E, através dessa sintonia que vamos estabelecer, sentir o auxílio chegando até nós. Esse auxílio vai chegar através de um irmão próximo de nós. O socorro vem de várias formas. Deus age por onde a gente menos espera. Mas ainda assim vai demandar de nós uma ação para que a gente faça, através daquela intuição, através daquele amigo que chega ali até nós, a escolha certa. Então é de nossa responsabilidade, todas as vezes que a gente acorda, toda manhã quando a gente tem a bênção de um novo dia que começa, pedir a Deus que nos fortaleça para que a gente possa ver naquele dia todas as possibilidades de sermos bons instrumentos a trabalhar em nome de Jesus, de captarmos tudo de bom que os nossos irmãos que tanto nos querem bem, nossos mentores, anjos guardiões, são tantos os nomes, para que a gente possa, através da sintonia, perceber e receber o auxílio que eles estão sempre nos dando. Mas demanda de nós essa escolha. A escolha é nossa. Ninguém vai fazer por nós. Porque se eles fizerem por nós, vai tirar o mérito, o nosso mérito da boa escolha, do melhor caminho, entre a porta larga e a porta estreita. Mas entendendo tudo isso, entendendo da necessidade, das qualidades que a prece precisa ter, conforme Jesus nos ensinou, como que essa prece chega até Deus? Qual o mecanismo, qual o movimento que acontece nesse momento em que estamos elevando o nosso pensamento? Neste capítulo que estamos estudando, Allan Kardec, no item 10, nos diz assim: o Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos neste mundo na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, que é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Nós não conseguimos visualizar a energia do som transmitida pelo ar. Falamos, ouvimos música, conversamos, e mesmo sem perceber essa energia, ali se faz presente o som. Assim é o nosso pensamento. Não conseguimos identificar o pensamento agindo através da nossa vontade. O impulso da vontade é o veículo do pensamento. Então, quando nós paramos com muita vontade, com muito fervor, e rogamos a Deus algo, essa vontade é que vai ser o veículo que vai levar essa prece até as esferas que vão atendê-las, conforme
a vontade de Deus e a permissão de Deus. Sempre tudo está aos cuidados desse nosso Pai. Então, o que acontece? Na nossa evangelização com as crianças, como que a gente faz para explicar fluido universal? A gente gosta de dar o exemplo de um aquário bem grande. Então, a gente fala para eles assim, vamos imaginar um aquário bem grande. E lá tem muitos peixinhos. O movimento que um peixinho faz estando numa ponta deste aquário vai fazer com que a água se movimente até determinado ponto, tocando outro peixinho. Então, independente se essa corrente continua, ela vai tomando uma proporção até chegar no mais alto, na parte mais elevada desse aquário, na parte oposta a esse aquário. Então, quando a gente eleva o nosso pensamento com as energias, obedecendo às qualidades da prece que Jesus nos ensina, esse impulso toma também essa proporção gigantesca, chegando aos planos superiores, fazendo com que eles venham ao nosso socorro através do pensamento, através da nossa vontade, através do impulso da vontade, que é o veículo do pensamento. Estamos todos no planeta Terra, nós aqui encarnados, né? Todos estamos na mesma atmosfera. Ou seja, também de encarnado para encarnado, conseguimos emanar essa vontade, emanar esse pensamento que através da vontade chega até os nossos irmãos também encarnados. Vocês pensem no momento em que a gente acaba de pensar numa pessoa com um fervor muito grande, imediatamente aquela pessoa nos liga. A gente fala, acabei de pensar em você. Será que é coincidência? Sabemos que não é. Allan Kardec nos diz assim, a energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, transmitem-nos suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Ela, por isso, a prece, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. A literatura espírita é muito vasta, com livros que nos auxiliam no entendimento de todos esses temas. E um destes livros é O Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que tem na lição 26, com o título de Oração, uma grande explicação, muito simples, fácil de entendimento, sobre este tema. E nesta lição, uma parte dessa lição nos diz assim, Emmanuel nos fala assim, dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. O socorro nunca nos é negado. A ajuda sempre vai estar disponível para cada um de nós. Talvez nem sempre da forma com que a gente espera, mas que a gente então, mais uma vez, tenha a força de entender como que esse auxílio está chegando até nós, como que os mentores estão nos auxiliando, disponibilizando através da bondade de Deus a ajuda para que possamos nos erguer através da nossa vontade, com o mérito nosso de fazermos a melhor escolha e de seguirmos adiante, mesmo diante de tantas dificuldades, certos do amparo de Deus para cada um de nós, com os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho. A caminhada é longa, mas nós não estamos sozinhos. Que tenhamos, então, a cada dia, a certeza desse amparo, a força de seguirmos adiante e vencermos, tendo a certeza de que vamos vencer, porque somos filhos de um Pai de puro amor e bondade. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite tranquila, serena e um feliz amanhecer.
Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.